Olá, eu sou o Cláudio Prado Júnior e esse é o Luxo a Mais, o programa que apresenta o melhor do mercado de luxo e todas as novidades desse segmento. Essa semana tem muitas novidades para você. Aguarde e não saia daí que a gente já volta. Você já ouviu falar do CBP, conhecido como Circle of Beautiful People Internacional? É uma rede social de luxo que agrega pessoas não apenas bonitas, mas pessoas que buscam a prosperidade e negócios internacionais. O CBP International irá realizar em 2018 um evento chamado The Gathering, que irá unir os seus patrocinadores e pessoas mais próximas em um castelo maravilhoso na Escócia, que você vai ver a partir de agora no nosso programa. O Circle of Beautiful People Internacional poderia ser apenas mais uma rede social baseada nas vaidades pessoais e na futilidade humana de padrões fabricados de beleza. Porém, os criadores do CBP não pensam dessa forma e enxergam o grupo fechado como uma oportunidade de pessoas de sucesso dividirem suas experiências de prosperidade e valorização do bem viver com seus associados, gerando ainda mais sucesso, apresentando seus produtos e serviços para um público-alvo de mais de 300 mil membros. Em 2018, o CBP realizará um evento fechado apenas para patrocinadores, na Escócia, que será uma aliança de parcerias entre alguns selecionados para incluir as empresas mais respeitadas do mundo, celebridades e imprensa internacional. O local escolhido é fascinante, um lugar verdadeiramente escondido. Um local para se inspirar, refletir, recarregar e reconectar, onde você vai se sentir magicamente em um castelo encantador. Bem-vindo ao Castelo Glenap. O luxuoso hotel de 5 estrelas premiado em Ayrshire, na Escócia, oferece um nível íntimo de atendimento com atenção genuína aos detalhes. Tem uma grande beleza em seus móveis interiores de época, bem como através dos impressionantes jardins, florestas e paisagens marinhas que cercam este castelo. Desde 1870, é algo impressionante com seus 14 hectares de jardins e bosques. Realmente, este evento deverá ser algo altamente exclusivo, e o CBP Internacional deverá realizar também no próximo ano um evento aqui no Brasil, um de seus focos de interesse. Também haverá espaço para convidados e empresas brasileiras, porém, como tudo no luxo, os espaços são restritos e exclusivos. E vamos falar agora da Settimana, que foi a semana da cultura italiana, da gastronomia, da alta gastronomia italiana, que aconteceu na cidade de São Paulo e teve como objetivo mostrar esse desenvolvimento da gastronomia italiana ao longo dos anos, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil também. E esse evento acabou refletindo em outros países, que também irão realizar os seus eventos italianos no Japão, Estados Unidos e em outros países que realmente a Itália tem a força e a culinária em destaque. Promovida pela Italian Trade Agency e pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália, a Settimana reuniu os chefes italianos e brasileiros que prepararam receitas tradicionais e típicas das 20 regiões italianas em restaurantes da capital paulista. A 6ª edição foi lançada durante festa para convidados no Terraço Itália. Além disso, o sucesso e repercussão do evento, realizado pioneiramente no Brasil, foi tanto que abriu portas para a realização de semanas gastronômicas em países como Japão, Estados Unidos, China, Rússia e Emirados Árabes. Este ano vai ocorrer em todos os países que contam com representação italiana. É mais que um evento gastronômico. É a maneira mais saborosa de entender a origem das receitas, sua evolução ao longo dos séculos, a forma de cozinhar e as adaptações feitas no Brasil.
E agora vamos falar do bloco Motors, esse universo de carros, motos, iates, helicópteros e aviões. Hoje a Viviane Pouzin esteve na Avanto e vai contar um pouco desse universo chamado aviação. Hoje vamos falar do prazer de voar com praticidade. A Avanto veio multiplicar o tempo do seu cliente, através do prazer de voar em aeronaves fantásticas, com segurança, disponibilidade e livre de preocupações. Proporcionar a melhor experiência em aviação executiva é o conceito da Avanto. Estamos com Rogério Andrade, presidente da Avanto, e vamos conhecer um pouco mais da sua empresa. Rogério, há quanto tempo a Avanto está no mercado? A Avanto foi fundada em 2011, portanto já temos 6 anos de mercado. E tanto a minha experiência quanto da empresa que é minha sócia, que é a Rio Bravo, ela predata bastante isso. Então, em termos de mercado de aviação executiva, a gente já participa há aproximadamente 13 anos. A Avanto quer ser a maior e a melhor empresa de aviação executiva do Brasil. Como é que você faz para atingir esse objetivo? Quais os diferenciais frente à concorrência e os programas que vocês oferecem? O principal elemento para você ser a melhor e maior empresa, e tem que ser exatamente nessa ordem, porque se você não é melhor, você nunca chega a ser a maior, na minha opinião, é a qualidade da prestação do serviço e isso é medido no grau de satisfação dos clientes. Então, eu acho que os grandes motivadores pelos quais uma pessoa resolve voar pela Avanto são, em primeiro lugar, a segurança. E, de fato, segurança é um item não negociável na Avanto, é o que vem em primeiro lugar. E para reforçar isso, nós convidamos uma empresa que é uma certificadora do padrão do ISO no mundo da aviação executiva para dizer como é que estava a nossa operação. Essa empresa basicamente vem olhar como é que se faz manutenção de aeronaves, como é que você contrata e treina pilotos e como é que as aeronaves são operadas dentro da estrutura da Avanto. E a Avanto é a única empresa na América Latina que tem essa certificação que chama SBAL no nível 2. Então isso é o que nos dá a tranquilidade e a segurança que realmente essa questão de voar sempre no limite máximo de segurança é levado a sério e é colocado em prática na Avanto. Depois, o segundo item que eu considero muito importante também nessa questão de prestação de serviço é a disponibilidade. O cliente da Avanto ele tem garantida a disponibilidade da aeronave desde que ele contrate o helicóptero com 6 horas de antecedência ao voo e o avião com 24 horas de antecedência. Por fim, tem um outro elemento que é muito importante também, que é a questão da comodidade. O cliente da Avanto ele não tem absolutamente nenhum trabalho em gerenciar as máquinas. Toda a parte de manutenção, contratação e treinamento de tripulantes, lidar com a entidade aeronáutica, fazer a logística do voo, fica por nossa conta. Ele simplesmente entra em contato, diz onde ele está, para onde ele quer ir, a hora que ele vai decolar e a quantidade de passageiros, daí para frente a gente cuida de tudo. E óbvio que tem uma outra questão também extremamente importante, que é a questão do custo. Aqui, de fato, o cliente consegue voar por uma pequena fração do que ele gastaria se fosse o proprietário exclusivo da aeronave. Quantas aeronaves fazem parte da frota de vocês e quais as mais luxuosas, as mais procuradas? A frota da Avanto é composta por 65 aeronaves, que estão divididas entre aeronaves que participam do programa de propriedade compartilhada e aeronaves que são administradas pela Avanto, mas pertencem a um ou mais proprietários, mas que não fazem parte desse programa. E a frota ela vai no mundo dos helicópteros, desde o Robson até o Agusta, sendo esse o modelo com maior capacidade de passageiros e com mais flexibilidade de utilização. E no mundo dos aviões, desde turbohélices até grandes jatos como o Falcon 2000 e o Gulfstream. Falando então sobre essa tendência de mercado, que é a propriedade compartilhada. Como é que funciona o programa para vocês? E eu queria saber de você se o luxo pode ser compartilhado. O luxo, na nossa visão, é o tempo que se economiza das pessoas. Eu acho que o ativo mais luxuoso na vida de qualquer pessoa é o tempo. Tempo é perecível, tempo não volta, ou você aproveita ele bem, ou ele já era. Então, na nossa visão, o luxo está muito associado a tempo. Bom, e como é que funciona essa multiplicação de tempo, esse luxo que se proporciona aos clientes? E é muito interessante contar um pouco da base desse modelo de negócios.
A maioria das pessoas que tem ou precisa voar aeronaves tem uma demanda muito inferior à capacidade dessas máquinas. Portanto, quando você leva em consideração o dinheiro que se gasta para comprar um ativo como um avião ou um helicóptero, o custo fixo desses ativos e a utilização que você tem uma equação financeira que não faz sentido. E mais do que isso, você tem um tremendo trabalho, um tremendo esforço e dedicação de tempo para gerenciar esses ativos que também não corrobora com a principal missão deles, que é multiplicar o tempo das pessoas. Então, pensando nisso, criou-se esse modelo de compartilhamento de aeronaves. E basicamente como ele funciona? Você pega aviões e helicópteros, você divide essas aeronaves em frações, e essas frações elas vão depender do tipo de aeronave que está se escolhendo, mas o importante é que cada uma dessas frações representa um percentual mínimo de participação que se pode ter numa aeronave, e portanto você tem um investimento reduzido a uma pequena fração do que você teria comprando a sua própria máquina, e esse custo fixo, que também é elevado, passa a ser dividido entre os múltiplos cotistas. Quando você voa, você reembolsa os custos diretos de se voar, que seriam basicamente os mesmos que se teria se fosse o proprietário exclusivo, mas obviamente numa magnitude menor, porque você tem ganhos de escala no consumo de combustível, nos próprios custos de manutenção, isso sai mais barato para um cliente da Avanto do que para alguém que tem a operação da própria aeronave. E o interessante é que cada uma dessas frações vai dar ao cliente o direito de voar um número mínimo de horas por mês. E esse número mínimo de horas ele vai ser calibrado com a demanda de voo que esse cliente tem. E ele pode ser escalonável, então um cliente pode ter uma demanda de 5 horas mensais de helicóptero, 10 horas mensais de avião, e ele pode dividir o investimento e o custo fixo dele em 2 ativos, gastando bastante menos do que ele gastaria para ter as 2 máquinas de forma independente. Na sua opinião, me dá algumas razões para o cliente optar pelos serviços da Avanto e não da concorrência, e qual a dica que você dá para manter a satisfação desse cliente assim tão especial? Eu acho que as principais razões para que alguém escolha a Avanto são, como eu falei, segurança, 100% de disponibilidade, e isso é uma coisa, eu vou até reforçar esse conceito porque ele é importante. Em nenhuma outra maneira de voar se consegue oferecer ao usuário 100% de disponibilidade. Porque se, por exemplo, um empresário tem um helicóptero ou um avião e essa máquina está em manutenção, o cara ficou no chão. Se ele é cliente de um táxi aéreo e naquele dia, naquela hora, o táxi aéreo não tem uma aeronave para atendê-lo, ele também vai ficar no chão. Então você só consegue isso no modelo como o nosso e também por conta da Avanto ter essa quantidade de aeronaves tão grande que ela tem sob gestão. Então isso garante que sempre vai ter uma aeronave à disposição. E mais, né? Você não tem nenhuma dor de cabeça para gerenciar o ativo e ainda gastar muito menos do que gastaria para ter a própria máquina, são acho que os elementos diferenciais da Avanto. Além disso, como só tudo isso não é suficiente na nossa visão para agradar os clientes, e eu acho que esse é o grande sucesso, se você ter clientes extremamente satisfeitos, você basicamente adivinhar aquilo que o cliente quer, a gente fez também um clube de relacionamento que chama Avanto Lifestyle. E esse clube ele promove encontros entre clientes, encontros em ambientes de descontração, de lazer e também para falar de temas sérios como economia, política, onde os clientes interagem, onde eles estão entre iguais, conhecem pessoas interessantes e eventualmente até fazem negócios. Obrigada, Rogério. Esse é o Quadro Motors no programa Luxo a Mais. Localizado em um dos pontos mais movimentados e badalados da cidade de São Paulo, nós estamos aqui na Casa de Paolo, que é uma tradicional casa da gastronomia italiana com influências da região gaúcha, da Serra Gaúcha. Nós estamos aqui com o Jandir, que vai falar um pouco sobre esse contexto de casa diferenciada em um local tão privilegiado quanto aqui em São Paulo. A Casa de Paolo é um restaurante italiano, ele é típico lá da Serra Gaúcha, especializado no galeto, o primo canto, que é o galetinho de 500 gramas e massas. Então a origem desse restaurante, ele já existe há 23 anos,
Ele foi fundado pelo meu sócio Paulo Jeremias, ele que iniciou lá na Serra Gaúcha, o primeiro restaurante, e hoje já estamos com 12 unidades. 10 lá na Serra Gaúcha, uma em Itapema, em Santa Catarina, e agora abrimos a primeira em São Paulo, trazendo aí a culinária italiana lá da Serra Gaúcha para São Paulo. É importante você comentar sobre essa mistura da Serra Gaúcha com a culinária italiana, porque muitas pessoas aqui de São Paulo e de outras regiões que viajam para o sul já criaram o hábito de passar na casa de Paulo para consumir os produtos de vocês, não é verdade? Sim, nós temos alguns produtos aí bem bacanas que não se encontram em restaurantes normais. O que o cliente vai receber quando ele entrar aqui, quando ele chegar na casa de Paulo? Ele vai ter de entrada uma sopa de capelete com o pão colonial. Depois vem mais 2 tipos de saladas, um mix de folhas verdes e o nosso tradicional radite, que ele parece um almeirão, o pessoal conhece mais por almeirão aqui em São Paulo, mas ele é o parente do almeirão. Aí vem um queijo adoré, é um queijo frito na mesma massa, quase a mesma massa da panqueca, então um queijo adoré. Daí vem uma salada de batata feita, nós que fizemos tudo aqui. Aí nós temos na sequência 2 tipos de polenta, uma polenta brustulada, que é aquela feita na chapa, e a polenta frita. E aí tem o galeto, o primo canto, que é o galetinho de 500 gramas, ele é preparado na churrasqueira a carvão, não é em forno, na churrasqueira a carvão. E depois tem mais 6 massas com 7 molhos. Todas essas massas são produzidas, nós que produzimos, são todas massas frescas. E depois tem toda a sobremesa que o cliente vem, mas daí ele paga a parte, bebida e sobremesa ele paga a parte. E tudo essa fartura que nós chamamos de alegria à vontade, quer dizer que é muita comida, é a comida da avó, da nona, aquela coisa de... Que é generosa por natureza. Exato, então é sempre um dia de festa. Normalmente nas famílias, lá no interior, na colônia italiana, existem aqueles dias mais típicos que faz mais comida do que o normal, que é de domingo, de final de ano, de aniversário do pai, da mãe, aquela coisa toda, mas aqui não, aqui é o dia todo. Então essa generosidade, essa fartura de comida, toda ela colocada à mesa, o cliente não precisa se preocupar com nada. Sentou, começa em 3 minutos depois, se ele autorizar, começa o serviço, começa a chegar a comida e vai repondo quantas vezes o cliente quiser. Então é um restaurante italiano diferente, mas é uma coisa bem bacana. Uma coisa que chama atenção em quem entra aqui é que você, logicamente, tem um cardápio privilegiado e um sabor indiscutível. Mas também une-se ao ambiente. É muito bacana poder estar aqui porque vocês têm um ambiente diferenciado. Quem entra na casa de Paulo pode perceber que vocês têm toda uma estrutura, um design, uma arquitetura que lembra em detalhes muitas coisas relacionadas com a Itália, mas é muito mais que isso também, né? Quando eu tomei a decisão de comprar a participação do Di Paolo, eu fiz toda uma releitura do que era o Di Paolo e nós fizemos peguei o arquiteto e fomos lá para a Serra, ficamos 2 dias visitando todas as lojas e fizemos uma releitura do que é o Di Paolo para trazer para São Paulo. Então algumas coisas nós melhoramos do que já existia, por exemplo, as cores da bandeira da Itália, então nós remetemos aqui usando outros elementos, dando a mesma ideia que seria a bandeira da Itália, que é as cordas que nós usamos lá na varanda, essa parte dos soneques que são as cores da bandeira da Itália, e pensamos bastante em alguns elementos da decoração, tipo o que é o nosso principal prato. Então o nosso principal prato é o galeto. Então nós pegamos o galeto e retransmitimos ele para a nossa luminária. Okay. Então nós temos a luminária que o lustre que representa um galeto. Nós pegamos uma parede com espigas de milho. Ela tem um porquê que ela está lá. Ela está lá porque dois dos principais produtos nossos
a origem é o milho. Então o tratamento do galeto é o milho, a polenta é 100% o milho. Então o uniforme do pessoal também ele tem o porquê que foi feito com esse design do uniforme, remetendo à decoração do restaurante. Então tudo foi muito bem pensado, planejado e sempre pensando no conforto dos clientes e na praticidade de quem trabalha. Então nós fomos bem felizes no projeto, ficou uma coisa bem bacana. Pensamos muito forte na questão do acústico, porque hoje o acústico num restaurante tem um peso bastante relevante, porque você está numa reunião de família ou você está numa reunião de negócios, a mesa do lado não pode te atrapalhar. Então a acústica do restaurante também foi feito um tratamento muito legal, bacana. Senão acaba você tá falando com alguém, você começa a aumentar a voz, porque o outro precisa ouvir, o outro aumenta mais, aumenta a voz, vira uma festa italiana, mas a ideia não é virar uma festa italiana, é uma festa onde que as pessoas consigam se comunicar e sem ter interferência. Então o arquiteto foi muito feliz na arquitetura. Quem fez o projeto foi o Walter Gola, um arquiteto bem conceituado aqui em São Paulo, e ficou bem bacana. Vamos falar agora, falamos da parte gastronômica, falamos da estrutura e nós temos que falar também da adega, que de vocês é muito privilegiada. Nós pensamos bastante nos vinhos, já conheço bastante sobre vinho, viajei bastante pelo mundo afora, mas o foco principal da nossa carta e da adega foi o seguinte: como nós somos da Serra Gaúcha, nós tínhamos que ter os principais produtos nossos lá da Serra, e nós temos. Eu acredito que hoje o Di Paolo é uma das melhores cartas de vinho nacionais, é o Di Paolo que tem. Porque nós fomos buscar alguns ícones que não tinha em São Paulo, que o cliente nunca ouviu falar, não conhece, que são pequenas vinícolas lá no sul, e vinhos mais de guarda, vinhos mais com safras mais antigas, tal, que dificilmente você encontra no mercado. Então o cliente, quando vem aqui, ele vai pegar a carta de vinhos nacionais, ele vai ver que nós temos uma boa seleção, bons produtos, bem selecionados e safras mais antigas. E a adega, a gente recebe bastante elogio do design dela, como é que ela ficou. Muito bonita mesmo. E valorizar o produto, porque é a combinação perfeita da nossa comida com o vinho. Estamos chegando no fim do ano, eu sei que vocês têm um atendimento corporativo muito especial. Eu queria que você orientasse as pessoas, porque nosso programa é muito focado para empresários e pessoas do segmento do luxo e que queiram fazer um evento aqui, porque eu sei que vocês têm estrutura. Nosso público hoje ele é bem dividido. Hoje nós temos de segunda a sexta, tanto no almoço quanto no jantar, são executivos, homens de negócio. No almoço é um almoço mais rápido tal, e no jantar continua sendo executivo, famílias, aniversariantes tal, que frequenta. E o final de semana, então, é um público mais família tal. E nós temos, aqui no Di Paolo, nós temos espaço para eventos. Então as empresas que querem fazer eventos, querem fazer palestra ou querem fazer confraternização no final de ano, nós temos um espaço de eventos com capacidade de até 100 pessoas, que pode ser uma sala separada ou no restaurante como um todo. Então a estrutura é bem bacana, nós temos 220 lugares, então é um restaurante, não é pequeno, também não é grande, é um restaurante legal, e tem mais um bar que as pessoas têm usado bastante no final da tarde. Às vezes a pessoa não quer jantar, só quer ficar no bar, comer um petisco, tomar um chopp, tomar um vinho, ele usa o nosso bar para fazer esse happy hour aí, e às vezes até reuniões de negócio acontecem só no bar e a pessoa acaba não usufruindo da experiência toda da comida, do ambiente do salão. Bom, eu quero te dar os parabéns porque você realmente faz a questão do luxo acessível, porque eu sei que vocês têm um preço acessível do que vocês fazem, mas ao mesmo tempo vocês oferecem o melhor que um ambiente como vocês têm dessa gastronomia italiana pode oferecer. Meus parabéns. Muito obrigado. Nós temos alguns cuidados especiais em alguns pontos bem específicos, que é, por exemplo,
o serviço, a gente tenta selecionar o melhor dos profissionais e tem todo um programa de treinamento. E em questão da qualidade dos produtos, que o galeto, ele tem, nós temos um cuidado muito especial no galeto. Uma das coisas nós não trabalhamos com o galeto congelado. Então é um galeto resfriado, ele é abatido 2 vezes por semana, a gente recebe ele resfriado, e então isso dá um diferencial muito grande no final do resultado. Então ele fica temperado de 10 a 18 horas no tempero e depois preparado na churrasqueira a carvão, que é um outro grande diferencial, e as massas todas frescas. Então a gente tem aquela preocupação que tudo saia perfeito, que tudo saia, que o cliente coloque na boca, que a experiência dele vai ser inesquecível e que proporcione no cara 2, 3 dias depois, ele sinta saudade e vontade de voltar. Vou voltar naquele restaurante porque eu tô com saudade de comer aquele galetinho. Tá dado o recado, Casa de Paolo, as experiências mais incríveis da gastronomia italiana com influências da Serra Gaúcha. E hoje o programa Luxo a Mais fica por aqui. Semana que vem temos um novo encontro marcado na madrugada de terça para quarta-feira, bem no comecinho da noite, à 00:15, para falar do que há de melhor do mercado de luxo. A gente se vê na semana que vem. Até lá!